Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? A aula de hoje nós vamos falar sobre a evolução do homem. Só que antes da gente entrar propriamente para falar a nossa história evolutiva, nós temos que falar alguns termos, estabelecer algumas explicações sobre o processo evolutivo. Como por exemplo, o que é exatamente a seleção natural, como que essa seleção natural atua, o que é o processo de especiação. E aí depois nós vamos entrar na história evolutiva do ser humano, vai contar desde o nosso ancestral até a nossa linhagem atual, a nossa espécie atual, Homo sapiens. Então, se liga nessa aula que está começando agora, para você saber mais da nossa história. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula sobre evolução humana, definindo o termo evolução. A evolução, então, ela seria um mecanismo pelo qual as novas adaptações que surgem nos seres vivos elas garantem para eles um sucesso naquele ambiente onde eles estão, sendo que elas são passadas para os seus descendentes através do mecanismo reprodutivo. De forma que, ao longo das gerações, pelo processo reprodutivo, pela atuação da seleção natural, essas novas características elas vão se acumulando nesses seres vivos, de forma que eles acumulam tantas diferenças em que eles se diferenciam da população original, trazendo para isso, então, o surgimento de uma nova espécie, que nós chamamos isso também de processo de especiação. Então, a evolução traz consigo esse processo de especiação, formação de novas espécies, certo? Então, eu coloquei essa definição bem simplificada para vocês do que é esse processo de evolução. Modificações dos seres vivos ao longo das gerações, tendo como base a seleção das características mais vantajosas para a sua adaptação ao meio ambiente em que vivem. Certo? Continuando então. Para a gente estudar a evolução, nós temos que entender diferentes tipos, diferentes áreas de pesquisas. E diversas áreas de pesquisas atuam, cada qual na sua especialidade, a entender como essas mudanças ao longo das gerações, elas trouxeram para esses animais, seres vivos em geral, não só animais, trouxeram para esses seres vivos essa vantagem, tá? E como que eles se encaixam em relação aos seus ancestrais. A taxonomia é uma dessas áreas que tenta, através de uma análise de características morfológicas, características dos seres vivos, tentar inserir eles dentro de um sistema de classificação. Ou seja, nesse sistema de classificação que vocês bem conhecem, definido pelo Linneu, então esse sistema de classificação, quando nós temos um ser vivo em questão, nós vamos analisar todas as características desse indivíduo e tentar inserir ele dentro dessa classificação. Quem faz isso é o taxonomista. Então, é essa a finalidade desse ramo de pesquisa chamada de taxonomia. É identificar quais são essas características do indivíduo que nós queremos analisar e tentar, com base nessas características, inserir ele dentro de um taxon, dentro de uma categoria taxonômica aqui dentro. Ok? Bom, depois nós temos a sistemática. O que é essa sistemática? Seria uma área de atuação bem próxima a um taxonomista, onde eles analisam essas características dos seres vivos para tentar inserir ele dentro de um sistema de classificação. Só que agora a sistemática ela analisa também a sua ancestralidade e os mecanismos evolutivos. Tá? Então, o que seria isso? Nós pegamos aquele ser vivo agora e tentamos estabelecer uma relação entre os táxons vizinhos, tá? E estabelecer um processo evolutivo, de onde ele surgiu, tá? De qual grupo deu origem a ele, se outros grupos foram originados a partir dele, qual é o grupo mais próximo dele, qual é o grupo mais distante, evolutivamente qual é o seu ancestral em comum com outro grupo. Então, estabelecer essas comparações em relação à sua evolução é o papel da sistemática. Tudo bem? E aí, nós temos um outro campo chamado de filogenia. O que a filogenia faz? Ela atua juntamente com os outros dois, a sistemática e a taxonomia, só que a filogenia tenta fazer essa mesma comparação feita pela sistemática através
de estudos com base em sequenciamento de dados moleculares, ou seja, do DNA. São proximidades genéticas. Analisando as proximidades ou distâncias genéticas entre os seres vivos, é possível a gente estabelecer uma relação evolutiva entre eles. E quem faz isso é um filogenista. Tá? Então, o que ele faz? Ele vai pegar, né, os dados genéticos de um indivíduo e comparar com os demais. Aqueles que são geneticamente mais próximos, eles pertencem a grupos mais próximos entre eles. Então, evolutivamente, eles surgiram, né, em tempos semelhantes. Se a gente comparar com outros que geneticamente são muito distantes, muito diferentes, é bem provável que esse parentesco genético entre eles seja distante. Consequentemente, o mecanismo que levou ao surgimento dessas espécies também é mais distante entre eles, tá? Eles estão mais longe entre eles. Portanto, com base nesses dados aqui, juntamente com os dados morfológicos obtidos na sistemática, na taxonomia, é possível estabelecer essas relações de proximidades e gerar esses gráficos. Esses gráficos aqui que são chamados de árvores filogenéticas, porque olha como que, né, ele se assemelha a ramos de uma árvore. Tá? Cada grupo, né, cada clado desse formado vai formar, né, como se fosse uma estrutura de uma árvore, de um galho, perdão. Né? Ou também são chamados de cladogramas, justamente porque cada ramificação dessa vai originar um clado diferente. Tudo bem? Então, o resultado final é o surgimento, né, dessas árvores filogenéticas ou cladogramas. Todos eles, ó, a gente pode traçar, né, se a gente fizer essa análise de trás para frente, vindo da ponta, né, desses galhos até a base dos seus ramos, nós vamos ver que daqui eles partem um ancestral em comum. Aqui que nós chamamos, né, de ancestralidade. São organismos que, a partir dele, se diferenciaram, originando novas espécies. Vamos lá, continuando. Então já deu para perceber que para fazer esses estudos evolutivos, não basta que a gente pegue uma, né, modalidade de estudo, uma área de estudo, e a gente siga nela do começo ao fim, tentando estabelecer então um processo evolutivo dela. Deu para perceber que nós precisamos de uma rede interligada, né, de vários cientistas sobre vários pontos, né, de vista diferentes, juntando peças de um quebra-cabeça para se chegar, né, numa teoria evolutiva. Então, a gente fala que os estudos evolutivos são estudos interdisciplinares ou então multidisciplinares, em que nós juntamos várias frentes de pesquisas, né, para se juntar, né, as peças, os dados gerados por todos, para se chegar a uma teoria central, ok? Então aqui cabe a gente destacar algumas dessas áreas, como a paleontologia, que tem como finalidade o estudo de fósseis, né, nós já vamos falar um pouquinho sobre fósseis, a biologia comparada, em que ela vai comparar diferentes aspectos biológicos dos seres vivos para estabelecer uma relação de evolução, de como as características foram passando, né, através dos diferentes seres vivos. Nessa biologia comparada, destaquei 2 pontos aqui, né, principais. Existem vários outros. Né? A anatomia comparada, em que ela compara as mudanças graduais conforme estruturas anatômicas, órgãos, ossos, músculos. E também a embriologia comparada, a formação, né, dos seres vivos ao longo dessa, né, da gestação, tá? E ao longo da evolução. E destacamos também aqui o ramo da genética. A genética que tem como base, então, analisar, né, todo o mecanismo, né, genético entre os seres vivos, estabelecendo uma comparação entre a bioquímica comparada, né, e estabelecendo também essa comparação na filogenia, ok? Então a genética também veio uma ferramenta para contribuir com esses estudos evolutivos. É lógico que daqui, né, a genética talvez seja uma das áreas mais novas, né, que trouxe aí grandes descobertas, né, elucidando vários problemas que, comparado à paleontologia e biologia comparada, que trabalham com aspectos morfológicos, né, aqui nós trabalhamos com aspectos ao nível molecular.
Então ele trouxe vantagens que os nossos olhos não conseguiam ver aqui, tá? Diferenças, né, que os nossos olhos não conseguiam ver aqui. Bom, continuando. Os fósseis, então, né, eles trouxeram essa área de pesquisa, né, que tem como base os estudos de fósseis, eles trouxeram uma grande vantagem, né? Por quê? Porque nós até então, né, sem estudar os fósseis, a gente só podia ver diferenças nos animais vivos, né, nos seres vivos que estão vivos. E nós não tínhamos noção de como, né, esses seres vivos poderiam ser num passado. E aí, esses estudos de fósseis que ficaram conhecidos por esse cara aqui, ó, Georges Cuvier, tá, um francês, que estudou, né, as ossadas, os fósseis, né, perdão, de mamutes, e ele chegou à conclusão de que os mamutes não eram os elefantes que viviam antes, eram espécies diferentes. Aqui ele analisou, né, a mandíbula, né, desses mamutes, comparando com os elefantes indianos. E ele viu que se tratavam de espécies diferentes devido a grandes diferenças, né, nessas estruturas anatômicas. E aí ele pôde, né, falar que existiam espécies antes que eram diferentes, que entraram num processo de extinção, aí foi que ele criou, né, essa situação, esse termo de extinção, né, que uma espécie ela morreu, né, e ela, né, foi possível a partir disso, né, a partir dela, juntar diferenças, né, acumulando então adaptações, dando origem a novas espécies. Então aqui começou-se a ter uma ideia desses processos evolutivos, que a partir de uma espécie ancestral, novas espécies poderiam ter surgido a partir dela, tá? Então, olha a importância de estudos fósseis, né, a importância do Cuvier para a evolução, certo? Aí muita gente fica me perguntando, professor, como que eles sabem, né, a idade desses fósseis? Como que eles sabem que esses fósseis eles viveram ao mesmo tempo, conviveram no mesmo período? Qual que é a importância, né, desses fósseis para o estudo evolutivo? Então eu listei para vocês aqui, ó, né, coloquei uma definição, né, do que são os fósseis e as suas importâncias, né, que os fósseis são a prova mais concreta da existência de vida no planeta, tá? Porque a partir dele nós podemos ver, estudar as vidas que já se foram, as vidas passadas, e, né, eles revelam as transformações que ocorreram nesses seres vivos e também no próprio planeta, tá? Por quê? Quando nós encontramos fósseis, nós vamos estudar não só, né, o fóssil encontrado, mas vamos estudar também a composição do solo no qual ele foi encontrado. E a composição do solo no qual ele foi encontrado diz muito a respeito, né, de como esse animal vivia e de como eram as condições do meio ambiente quando ele vivia. Por quê? Porque você sabe muito bem que as camadas de solo, né, chamadas de estratos, elas vão se formando a partir da deposição de sedimentos. Então, os solos mais profundos são os solos mais antigos, e os solos mais superficiais são os solos mais novos. Consequentemente, estudando esse solo aqui, ó, nós temos condição de saber como que era a atmosfera naquele local. Porque nesse período onde esse animal aqui, ó, nesse extrato E, K e P, eles foram encontrados, a atmosfera estava logo acima deles. Então, o acúmulo, né, de substâncias nesse solo aqui reflete o que havia na atmosfera naquele local, né, naquele tempo. Então, a gente sabe que esses animais aqui, ó, provavelmente eles teriam a mesma idade. Por quê? Porque eles foram encontrados no mesmo extrato, tá, de solo. Consequentemente, nós podemos fazer uma datação, né, desse solo aqui e nós conseguimos identificar então que esses animais viveram ao mesmo tempo, certo? Então, essa figura tem como finalidade fazer isso, ó. Nesse local 1, 2 e 3, esses animais encontrados E, K e P, eles possuíam a mesma idade, tá? Pois foram encontrados no mesmo extrato. J e O, né, que seriam esses solos aqui, ó, não foram encontrados nenhum ser vivo, portanto, mas eles têm a mesma idade, tá? Já esse, né, que foi encontrado em D, I e N, também, ó, eles foram encontrados em profundidades diferentes, ó, né? Aqui ele está mais raso, vamos dizer assim, né? E aqui eles estão mais profundos.
Não dá para a gente medir só pela profundidade, nós temos que fazer essa comparação através do extrato, tá? O extrato, então, D, I e N refletem, então, a mesma idade para esses animais aqui, tá? C, H e M não tem nenhum ser vivo, tá? Aqui, ó, B e G estão no mesmo extrato, tá? Portanto, também possuem a mesma idade. Tudo bem? E aqui mostra para nós, né, esses estudos realizados com fósseis. Se a gente pegar um fóssil, né, mais antigo e um fóssil mais moderno e formos encontrando os fósseis intermediários, é possível a gente acompanhar o mecanismo evolutivo, como que eles foram passando ao longo das gerações, ao longo do tempo, como que foi ocorrendo essa modificação. Nós vamos ver esses estudos de crânios para falar sobre a evolução do homem, tá? Então eu não vou adiantar o assunto porque nós vamos tratar isso aqui logo mais. Bom, como que esses estudos evolutivos eles atuam? Estudando, né, as características semelhantes entre os diferentes seres vivos, tá? Essas características, né, essas semelhanças, nós temos dois jeitos, né, duas formas, que são as homologias e as analogias. O que é cada um deles? É muito importante vocês diferenciarem esses dois termos, homologia e analogia. Por quê? Porque a homologia, olha só, elas são órgãos que são homólogos, são estruturas que possuem a mesma origem embrionária, tá? Mas elas não precisam ter a mesma função. O que é isso? Como, por exemplo, a asa do morcego e a nadadeira da baleia. Poxa, a asa de um morcego serve para quê? Serve para fazer o morcego voar, tá? E a nadadeira da baleia serve para fazer ela nadar. Tudo bem que os dois têm a função de promover um deslocamento, mas são bem diferentes a atuação de um e de outro, né? Um faz ele voar, né? Ficar então suspenso no ar. O outro faz ele se deslocar, né? Se locomover pela água. Então, olha só como eles são bem diferentes um do outro. Só que, se nós analisarmos a constituição, né, de uma nadadeira de baleia, aqui no caso não tem nenhuma asa de morcego, né, mas podemos pegar aqui, ó, a asa de um pássaro, por exemplo, né, aqui o braço de um homem, a perna de um leão, né, a perna de um cavalo, a perninha de um sapo e a nadadeira de uma baleia. Se nós analisarmos a constituição óssea dele, nós vamos ver que eles trazem grandes semelhanças entre eles. Portanto, a origem embrionária dessas estruturas, né, desses membros, elas são as mesmas. Tudo bem? E isso é importante para a gente entender esse processo evolutivo, que evolutivamente, né, desse grupo aqui, ó, o mais simples, né, seriam aqui os sapos, eles trazem semelhanças com os mais derivados, né, que seria aqui o homem, o mais derivado deles. Tá bom? Já, né, na questão das analogias, o que é? São estruturas que têm a mesma função, tá? Diferente daqui da homologia, elas têm a mesma função, só que a formação dessas estruturas, né, a formação embrionária é totalmente diferente. É a mesma coisa que a gente comparar agora a mesma asa do morcego com a asa de um inseto, tá? A asa de um inseto é de um invertebrado, nem osso eles não têm para comparar, tá? Aqui, ó, a asa do morcego, que se você consegue ver, ela é compatível com os ossos aqui, ó, de um pássaro, do homem, do leão, do cavalo, do sapo e da baleia. Nós temos os ossos aqui, ó, tá? O equivalente ao osso do húmero, do rádio e da ulna e das falanges aqui, ó, tá? Então, a mesma coisa da ave, ó, húmero, tá? Rádio e ulna e as falanges aqui. Já, né, a asa de um inseto, o que ela tem? Nada, tá? Não tem osso nenhum, isso aqui não é osso, né? Então, nem esse esqueleto, essa asa de inseto possui. Portanto, como ela tem uma constituição totalmente diferente, uma origem embrionária totalmente diferente, nós tratamos eles como uma analogia, tá? Resumidamente, homologia não precisa ter a mesma função, mas tem a mesma origem embrionária. A analogia possui a mesma função, mas em origens embrionárias diferentes. Tudo bem? Qual dos dois você acha que é importante para o processo evolutivo? A gente estudar analogias ou homologias?
Para o processo evolutivo, é importante nós termos em mente as homologias, né? Então, é com base na formação daqueles órgãos é que nós temos, então, a diferenciação de novas espécies, tá? E aí nós podemos estudar o processo evolutivo. Então, minha gente, nesse caso, nós temos, né, dois termos aqui que é importante também a gente diferenciar. O termo de irradiação adaptativa e de convergência adaptativa. O que são esses nomes complicados aí? A irradiação adaptativa é tudo em relação a adaptações, tá? Como que essas novas adaptações, essas novas características, elas surgiram? Através de um processo de irradiação, né? Ou por um processo de convergência. O que seria isso? Vamos vir para cá. A irradiação adaptativa, né, traz para a gente, né, por exemplo, o grupo dos mamíferos, que a partir de um ancestral em comum, tá, ele foi irradiando novas adaptações e surgindo novos seres vivos, tá? Nesse caso aqui, novos grupos, novos clados, tá? Então, a partir de um ancestral em comum, eles foram surgindo novos seres vivos, irradiando, né, novos grupos. Esse termo aqui, então, né, esse exemplo, perdão, ele reflete ao termo de irradiação adaptativa. E o que é importante para esses estudos de irradiação, né, são as homologias, tá bom? Já aqui, ó, na convergência evolutiva, na adaptativa, o que seria isso? São grupos que não são, né, aparentados diretamente, né, eles são distantes um do outro. Por exemplo, aqui um golfinho, que seria um mamífero, né, um ictiosauro, né, que é um réptil fóssil, tá? E um tubarão, que é um peixe. São três grupos, tá, que estão em clados distantes um dos outros, mas que, por um processo de convergência de adaptações, tá, eles acabaram sendo, né, selecionados para viverem no mesmo ambiente, com adaptações semelhantes, mas elas não têm, né, relações evolutivas entre eles. Somente o que? As adaptações surgidas em cada um dos grupos favorecem para que eles vivam no mesmo meio ambiente, tá? Mas não estão evolutivamente conectados aqui, diretamente, tá bom? Portanto, para esse estudo de convergência evolutivas, foram estudados o quê? Foram estudados as analogias, tá? Então, ó, características, funções em comum, que não têm ligações, então, evolutivas entre eles, tudo bem? Então, para um estudo evolutivo, é importante nós estabelecermos o quê? Os estudos em homologias, tá? Beleza, minha gente? Eles sim estão conectados no ancestral em comum. Continuando, que nós temos mais alguns termos que vocês precisam saber para entender esses estudos evolutivos. Falamos sobre adaptação. Agora, como que essas adaptações elas são selecionadas? Através de um mecanismo que vocês bem sabem, chamado de seleção natural. Aquele mecanismo proposto pelo Darwin, tá? Então, como que a seleção natural age? Ué, achei que ela só agisse selecionando, né, qual era a característica mais vantajosa e eliminava aquelas mais desvantajosas. Sim, elas atuam desse jeito. Só que elas atuam de diferentes formas. Então, nós temos aqui três tipos de seleção natural, chamada de seleção natural direcional, estabilizadora e disruptiva, tá? De uma maneira bem simplificada, vamos entender quais são cada um desses tipos de seleção. Imagina que aqui, ó, nos camundongos, nós temos diferentes fenótipos. Lembra o que era fenótipo? São as características, né, manifestadas pelos genótipos, tá? Então, os fenótipos seriam a aparência, vamos falar bem a grosso modo assim. Os fenótipos seriam a aparência desses indivíduos. O fenótipo aqui em relação à cor, né, nós temos a cor dos pelos, nós temos fenótipos mais clarinhos, né? Nós temos fenótipos intermediários e nós temos um fenótipo mais escuro, um marrom bem escuro, tá? Então aqui, ó, tem um gradiente, né, de fenótipos em relação à cor de pelo. Tudo bem? Bom, aqui na população original, o que nós temos? Nós temos menos indivíduos, né, nos fenótipos extremos,
que seriam a cor mais clara e a cor mais escura, e uma grande quantidade de fenótipos na cor intermediária. É assim praticamente em quase todos os seres vivos ou animais aí, né? Os fenótipos intermediários nós temos em maior quantidade e nos extremos em menor quantidade, tá? Haja visto até a nossa, né, tonalidade de cor de pele. Bom, na seleção direcional, vamos falar como nessa ordem que está aqui, ó. Na seleção direcional, o que ela faz? Ela faz, né, ela é favorável a um dos fenótipos extremos, tá? Então, ela vai favorecer ou o fenótipo, né, no extremo inferior ou no extremo superior, certo? Quando ele age nesse sentido, ele vai direcionando, né, a seleção natural para um ponto específico, para uma extremidade específica. Então, a seleção direcional, nesse caso aqui, está mostrando que ela foi sendo, né, favorável ao fenótipo mais escuro e desfavorável ao fenótipo mais claro, certo? Então, ao longo das gerações, a tendência é o quê? A tendência é que a pele, né, a cor do pelo, perdão, né, desses animais, eles tendam a ficar cada vez mais escuros, né? Ao passo que quase todos os indivíduos da população, ela vai ser dessa coloração marrom mais escura, ok? Quando nós temos uma seleção do tipo estabilizadora, o que ela faz? Ela favorece os fenótipos intermediários. Então, elas vão favorecer esses aqui, ó, o de tonalidade de pelos intermediários. Sendo que fica cada vez mais raro nós encontrarmos os fenótipos dos dois extremos. Tanto, né, o claro quanto o escurão, tá? Então, nós encontramos praticamente todos da população com esse fenótipo, né, intermediário, ok? E aqui nós temos, por fim, a seleção disruptiva. O que é essa disruptiva? É quando o meio ambiente ele favorece os dois fenótipos das extremidades, ou simplesmente ele desfavorece todos os fenótipos intermediários. Então, o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar vários animais aqui, camundongos, então, de pelos claros e de pelos escuros. Os intermediários nós quase não vamos achar, ó. Então, a curva aqui, ó, fica maior para os mais clarinhos, menor para os intermediários e maior, de novo, para os mais escuros, tá? Essa seria, então, a seleção natural, né, agindo da maneira disruptiva, tá? Agindo nos dois extremos. Tudo bem? Essa seleção natural, agindo para selecionar uma característica vantajosa, ela vai fazer com que esses animais, esses seres vivos, se adaptem à região, né, onde eles estão. Ao passo que o acúmulo dessas, né, diferenças, né, dessas adaptações, podem ir levando, né, aos indivíduos a serem gradativamente se distanciando da espécie original. Tá? Então ele vai acumulando tantas diferenças, que se comparado ao ancestral dele, ele já está tão diferente que ele pode surgir originando uma espécie diferente. Esse é o processo que nós chamamos então de especiação, que nós temos aqui, ó, especiação. São processos que levam à formação de uma nova espécie. Elas ocorrem em virtude das diferenças surgidas, né, no genoma das populações, na genética, né, dos seres vivos, através de mutação, e através de um processo, né, de seleção, eles vão tendo o quê? Um distanciamento, né, entre eles. De forma que essa distância, né, genética entre os dois indivíduos ela é tão grande que eles não permitem mais fazer um cruzamento, né, levando ao que a gente chama de isolamento reprodutivo. Então, o acúmulo de diferenças já é tão grande que se uma espécie encontrar uma outra espécie, né, ancestral, eles não conseguem mais se reproduzir e gerar um descendente fértil, tá? Bom, para variar, nós também temos tipos diferentes de especiação, tá? Nós temos a especiação alopátrica, a simpátrica e a parapátrica, tá? O que são esses três tipos de especiação? Eu coloquei a definição para vocês, está um slide bem carregado de texto aqui,
Mas né, se vocês quiserem anotar e ter essas definições com vocês, tá? Então eu deixo essas definições aqui para serem anotadas, tá? Dá um pause aí no slide e anotem, né, no vídeo, né, e anotem o slide. Só que eu vou explicar para vocês, tá? Então, vamos trocar esse slide aqui e explicar por esse esqueminha. O que seria, então, a especiação alopátrica? Nessa especiação alopátrica, aqui, ó, representa uma população. Então, aqui nesse verdinho, então, todos os indivíduos estão aqui dentro, tá? E eles representam a mesma espécie, tudo bem? Nessa especiação alopátrica, o que acontece? Acontece o surgimento de uma barreira, né? Então, por algum processo, por exemplo, geológico, né, surgiu uma barreira aqui no meio. Vamos supor, fez uma fissura no solo ali e separou em duas partes, né, sendo que isolou essas duas partes aqui, tá? Eu costumo dar bastante exemplo também de peixes, né? Então, ó, num rio que estava conectado aqui antes dessa população, foi o homem lá e construiu uma barragem hidrelétrica aqui no meio, né? Para quem já viu uma barragem hidrelétrica sabe que é uma obra gigantesca que separa o rio em duas partes aqui, ó, né? Então fatiou esse ambiente aqui em duas partes. Nós temos peixes para o lado de cima, peixes para o lado de baixo da barragem, tá? Ao longo do tempo, o que vai acontecer? A seleção natural nesse meio ambiente, ela começa a ficar diferente nesse outro meio ambiente. Então, o processo de seleção que age aqui em cima, ele pode selecionar determinadas adaptações diferentes desse ambiente aqui de baixo. Então, vamos supor, aqui o ambiente, por exemplo, de um rio, ele fica com uma água mais lenta, né? Então, ela parece que vira um lago aqui em cima. Então, ele age selecionando as espécies mais sedentárias, né, que ficam paradas, que se alimentam de alimento no substrato, tá? E aqui vira um ambiente de corredeira, tudo bem? De águas mais rápidas, e favorecem os peixes migradores. Então, nesses dois ambientes, olha só como, né, a seleção natural que vai agir aqui é bem diferente da que tem aqui. Consequentemente, eles vão selecionando adaptações diferentes. E ao longo, né, de várias gerações, vão se passando essas gerações, essa reprodução, né, desses peixes vão passando, né, as adaptações diferentes para um e para outro local, ao passo que, se essas populações depois elas forem reconectadas, esses peixes que estavam aqui na parte de baixo e os peixes da parte de cima não conseguem mais se reproduzir entre eles, tá? Por quê? Porque surgiu então espécies diferentes. As adaptações, né, selecionadas aqui são tão diferentes dessas que estão aqui que foi suficiente para que esses peixes não reconhecessem mais esse sendo da mesma espécie e não há o cruzamento entre eles. Ah, mas não pode ocorrer de tentarem, né, fazer o cruzamento entre eles, se reproduzirem? Até pode. E aí geram essa região, né, híbrida. Só que o que acontece? Vocês bem sabem que se nós temos uma espécie e uma outra espécie diferente, se duas espécies diferentes se cruzam, elas geram um híbrido. E o híbrido é o quê? Infértil, tá? Então ele não é capaz de se reproduzir mais entre eles e gerar outros descendentes. Tudo bem? Então não há mistura mais. E levou então à formação de duas espécies através de uma barreira. Separação, então, especiação alopátrica, tá bom? A peripátrica, ela é um tipo de especiação alopátrica. Eu nem coloquei, né, na definição anterior para não ficar mais um exemplo para vocês. Aqui é simplesmente quando um pequeno grupo ele se separa da população original. Então, nós tínhamos população original, um pequeno grupo se separou, né? Tem até um tipo chamado de efeito fundador. É quando um pequeno grupo sai daqui e vai para um outro local e funda uma nova população, tá? Essa população ela fica diferente dessa outra daqui, isolada por um tempo, acumulando adaptações diferentes dessas outras aqui, que levam à formação de espécies diferentes, tá? É um tipo especial de alopátria. Agora nós temos a parapátria. A parapátria, né, ela também ocorre, né, um isolamento da população, só que agora sem a ocorrência de uma barreira. Então não tem mais aqui, ó, o surgimento de uma barreira igual à alopátria. Aqui a população simplesmente ela se, né, distancia de uma outra, mas elas estão conectadas, né? Se elas quisessem vir para cá, essa aqui quisesse ir para lá, elas poderiam.
mas simplesmente elas se separaram sem que haja o surgimento de uma barreira, tá? E aí, ao longo das gerações, esse grupinho aqui, né, cruzando só entre eles e o meio ambiente selecionando só essas características desses aqui, se diferenciam desses outros aqui, tá bom? Então, essa seria a especiação parapátrica, tá? Que ela é, então, diferente da alopátrica porque ela não precisa ter uma barreira, né, separando. E a simpátrica? O processo da simpátrica simplesmente ocorre dentro, né, dessa mesma população, ocorre essa diferenciação genética. Então, como que acontece essa diferenciação? Né, aqui também, sem a ocorrência de uma barreira geográfica, um pequeno grupo dentro da população original, ela vai se distanciando, formando uma pequena tribo aqui dentro, tá? E entre eles, eles vão se reproduzindo somente entre eles aqui. E esse processo, então, vai diferenciando uma espécie dentro de uma população inteira, também sem a ocorrência de uma barreira, tá bom? Então, ó, resumindo aqui, a alopátrica ocorre o surgimento de uma barreira que divide a população e surgem depois com as gerações duas espécies. A parapátrica, tá? Não tem uma divisão da população, mas um pequeno grupo ele se distancia, né, de outro, né, original, formando uma nova população. E a simpátrica também não tem barreira, mas um grupo dentro, né, desse grupo original foi se distanciando geneticamente, né, através da reprodução somente entre eles, originando então, né, espécies diferentes. Ok? Bom, minha gente, depois de falar todos esses termos aí, né, de evolução, como que ocorrem esses estudos evolutivos, vamos entender definitivamente como que é a evolução do homem, né? O que a gente sabe até agora sobre a evolução humana. Tá entrando realmente no tema do título da nossa aula. Bom, gente, o primeiro erro, né, está aqui na velha frase que fala que o homem veio do macaco, tá? Essa frase do homem veio do macaco, ela foi uma interpretação errada, né, dos processos evolutivos. Por quê? A ideia trazida por essa frase, que o homem veio do macaco, quer dizer que o macaco, né, diretamente originou a nossa espécie. E essa ideia, né, de que uma espécie dá lugar a outra espécie e assim sucessivamente, é uma ideia que traz a evolução de uma maneira linear, tá? Então, nasce essa espécie origina essa outra e ela morre. Essa outra espécie origina essa outra espécie e ela morre. Essa origina essa e depois essa morre, e assim sucessivamente. Ou seja, nesse tipo de evolução linear, uma espécie ela não convive com as outras espécies simultaneamente. Elas não podem existir simultaneamente todas elas, tá? Porque uma teve que originar a outra e depois morreu, tá? Foi dando lugar à outra. E a gente sabe que não é assim. O desenho que a gente faz de um processo evolutivo não é uma linha, e sim é o quê? Uma árvore filogenética, né? Trazendo aqueles ramos que nós vimos anteriormente. Então, o que seria o correto afirmar? Que o homem e o macaco, eles possuem um ancestral em comum, o que é ilustrado nessa figura aqui, ó. Olha a diferença daquela outra aqui, né, que eu passei. Aqui sim nós temos um aspecto que traz o reflexo da evolução, né? Então ela vindo através de uma ramificação em forma de uma árvore, né? Trazendo ramos aqui. E duas espécies, elas estão conectadas entre elas através de um ancestral em comum. Então, o ponto de encontro desse ramo chimpanzé com o ramo do homem é um ancestral em comum aqui, ó. Do homem com o gorila é esse ancestral, né? O chimpanzé, o homem gorila tem como ancestral em comum esse daqui. O gorila, o chimpanzé e o homem tem como ancestral em comum o orangotango nesse ancestral aqui. E assim por diante até, né, o ancestral em comum de todos os primatas, tá bom? Então é assim que a evolução é estudada, através da ancestralidade, tá? Dos seus ancestrais e de quem eles foram sendo originados. Tudo bem?
Bom, só para a gente, né, questão de curiosidade, quando eu falo do ancestral do primata lá embaixo, né, no ramo, né, no ponto da ramificação aqui, ó, da raiz, né, nesse ponto aqui, só para vocês entenderem, esse aqui seria o elo perdido dos primatas, tá? Seria o Plesiadaps. O Plesiadaps, ele viveu há 60 milhões de anos, é lógico que isso aqui é uma ilustração do que eles acham que ele seria, né? Mas ele tem um fóssil dele, tá? De 60 milhões de anos, tá? Esse fóssil. Então, esse seria, né, a aparência do ancestral em comum ali de todos os primatas, né? Se nós pegarmos todos que a gente chama popularmente de macacos, né? Se a gente pegasse o que originou, então, esses macacos, diferentes tipos de macacos, lembrando que macaco é uma palavra que a gente usa de uma forma assim, né, popular, tá? Ela tem como base, né, a sua ramificação nesse, né, esse carinha aqui, ó, né, o Plesiadaps. Tudo bem? Bom, mas vamos lá estudando então, ele estaria aqui, ó, tá, nesse raminho. Vamos lá entender como que é a evolução do homem, né? A gente não está aqui para falar da evolução de todos esses primatas aqui, né? Senão a gente não terminaria nunca essa aula. Já lembrando que essa aula já vai ficar comprida, né? Aguenta aí. Bom, esses, né, primatas, então, eles foram aqui, ó, né? Foram originando, né, esses grupos anteriores, tá? Dos lêmures, tá? Aí dos tárcios, aqui os macacos do Novo Mundo, macacos do Velho Mundo, né? Que são conhecidos como antropóides, certo? E daqui, ó, originou um grupo chamado de hominoideus. O que são os hominoideus? São o grupo, né, dos primatas sem cauda, né? Então, ó, não tem rabo, tá? Então, esses hominoideus seriam quem? Seriam os gibões, os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés e o homem, tá? Nós, né, vamos estudar quem? Nós vamos estudar somente esse grupo dos hominídeos, né, atualmente chamado de hominíneos, né? Esse grupo dos hominíneos, nós vamos estudar então a evolução dentro desse grupo aqui. Nós já temos muita coisa para falar dentro desse grupinho aqui, né, que inclui nós, seres humanos. Bom, diferente do grupo dos pongídeos aqui, tá? Nós não vamos estudar esse grupo aqui hoje, tá bom? Vamos lá então. Olha só como que está aquele grupinho dos hominíneos, como que eles estão aqui organizados, né? Tem todos esses caras aqui. Existem, lógico, existem muito mais, tá? Mas nós vamos falar somente dos principais, tá bom? Bom, galerinha, vamos começar, né, pela base do ramo aqui, ó, tá? Então, os primeiros, né, seres vivos aqui. Eu falei para vocês, deixa eu só voltar rapidinho naquele slide anterior, tá? Que aqui, ó, dos seres humanos com o chimpanzé, nós temos um ancestral em comum, tá? Do homem com o chimpanzé, que é esse carinha. Então, quando a gente fala que, naquela frase errada, né? O homem veio do macaco. Aí a gente fala, não, não é assim. O homem e o macaco têm um ancestral em comum. Então, nós, homens, e os chimpanzés, temos um ancestral em comum. E muitos alunos me perguntam, professor, quem que é esse ancestral em comum? Esse ancestral em comum, ele viveu há 7 milhões de anos atrás. Então, estaria aqui, ó, tá? Então, há 7 milhões de anos atrás é que houve a separação desse clado do chimpanzé para o nosso, né, de hominídeos. Bom, vamos lá. Esses carinhas aqui estariam aqui, ó, nessa base aqui, ó, de 7 milhões aqui embaixo, tá? Quem que é esse cara? Seria esse daqui, tá? Com um nome bem esquisito, né? O Sahelanthropus chadensis, tá? Sahelanthropus chadensis. A figura, né, que nós ilustramos ele, é uma ilustração, tá, gente? Seria mais ou menos isso aqui. E o crânio encontrado dele é esse daqui, tá? Pela foto, não dá pra gente ter uma noção do tamanho desse crânio, mas é um crânio bem pequenininho, né? Considerando que esse animal aqui, ele teria em cerca de 1 metro de altura, né? 1 metro, 1,10 metro de altura, tá? Ele é chamado de Toumai, tá? E ele viveu então há 7 milhões de anos. Esse é o ancestral em comum entre nós e os chimpanzés, tá? Olha a carinha dele, né? Como é bem semelhante a um chimpanzé. E o comportamento dele, né, é arbóreo, ou seja, eles viviam em árvores. Só que eles tinham, né, quando no solo, eles conseguiam ficar em duas perninhas, tá?
chamado então de bipedalismo facultativo. Então, quando eles queriam, eles ficavam sobre 2 membros, tá? Mas na maior parte do tempo, eles usavam os 4 membros para se locomover porque eles ficavam em árvores, tá? O crânio deles, olha só, é um crânio pequeno e eles tinham capacidade de 350 centímetros cúbicos, tá? Então, o encéfalo deles era bem pequenininho. E ele foi encontrado no sul do deserto, né, do Saara, o deserto africano, no país chamado Chad, tá? Foi um marco aqui porque acreditava-se que, né, a origem, né, desses ancestrais seriam todos ali numa região chamada de Rift Valley, né, que é uma região de separação do relevo africano. Tá? Já vou mostrar para vocês onde é. Só que não, né? Essa foi encontrada praticamente no deserto do Saara, no sul do deserto, na região do Chad. Tá? Bom, seguindo então. Depois que nós falamos então do Sahelanthropus, tá? Que estaria aqui, ó, né? O Sahelanthropus chadensis. Nós vamos falar dos primeiros que foram originados a partir dele, tá? Com registro fóssil já bem identificado, que é o Ardipithecus ramidus. Tá? Então, o Ardipithecus ramidus, também chamado popularmente de Ardi, né? Por causa de Ardipithecus, tá? É um apelido carinhoso que deram aí para ele. Viveu há 4,4 milhões de anos. Essa é a figura, a ilustração, né, do que eles acreditam ser a aparência dele. O comportamento dele também era arbóreo, com bipedalismo facultativo. Já começa a ter uma redução do tamanho dos caninos aqui, ó, né? Então, se você vê o canino superior dele, já é menor do que o canino do chadensis, tá? O crânio dele, olha só como já aumentou o volume, lá era de 300, né, 350, e aqui já é de 410 centímetros cúbicos. E ele foi encontrado, então, na pontinha ali, né, do Rift Valley, né, que seria a Etiópia. Tá? Então, esse seria o aspecto, né, desse serzinho aqui, o Ardipithecus ramidus. Estaria aqui, ó, tá? Depois desse Ardipithecus ramidus, nós, né, vamos para um grupo que realmente nós temos agora uma maior familiaridade com eles, que é o grupo que, a partir deles, foram sendo originado, né, os Australopithecus. Lembrando que todas essas linhagens que eu estou falando para vocês aqui, né, de hominíneos, elas surgiram onde? Na África, né? Então acredita-se que toda a linhagem hominínia surgiu-se na África, tá bom? Então aqui também os, né, Australopithecus também. Bom, talvez o Australopithecus mais conhecido por nós seria o Australopithecus afarensis, tá? Você já deve ter ouvido falar da nossa querida Lucy, né? Que eu escrevi Lucy com Y e não sei porque o corretor corrigiu para Lucy com I, tá? Mas é Lucy com Y, tá? A Lucy, ela registra, né, o registro fóssil dela é de 3,2 milhões de anos. Olha só o que foi encontrado da Lucy, né? A partir né, desses fósseis aqui, é que se chegou nessa imagem, né? E nós temos todas essas informações a respeito, né, de Australopithecus. Só uma questão de curiosidade, Lucy, ela foi dada esse nome, né, porque na hora, né, na escavação, né, onde eles estavam, no sítio arqueológico eles estavam fazendo essa escavação, no momento em que acharam a Lucy, estava tocando, né, a música Lucy in the Sky, que é dos Beatles, tá? Então eles deram o nome de Lucy. Bom, vamos lá. O que a Lucy ela tinha como característica? Né? Acredita-se que, né, os Australopithecus foram os primeiros a utilizarem objetos, né, para defesa pessoal. Tá? Então, para caçar também. Então, foram os primeiros a começar a utilização de objetos. Só que esses objetos não eram objetos fabricados. Eles não fabricavam igual pontas de lanças, machados, essas coisas. Não. Eles simplesmente pegavam o que estavam, né, no caminho, uma pedra, um pedaço de um galho, um osso de alguma coisa, tá? E utilizavam como uma arma de defesa. Tá? Então acredita-se que eles seriam os primeiros a utilizarem algum instrumento dessa forma como defesa, tá? Ou como caça. O comportamento deles também era arbóreo, com bipedalismo facultativo, embora cada vez menos, né,
perdão, cada vez mais eles utilizavam menos as árvores, né, para ficar, né, nela. Tá? Então aqui o bipedalismo ele já começou a ser mais utilizado, né, do que simplesmente ficarem lá em árvores. Tudo bem? O crânio deles já aumentou de tamanho, ó, volume, né, 450 centímetros cúbicos, tá? É um volume já maior. E o esqueleto, né, a ossada, tá difícil, o fóssil, né, da Lucy foi encontrada na Etiópia, lá na região do Rift Valley, ok? Bom, saindo então aqui, ó, né, do Australopithecus afarensis, que seria a Lucy, aqui ó, Lucy tá escrito certo agora, tá? Nós vamos para o próximo grupo, tá? Quem seria o próximo grupo? Seria esse aqui, ó, o grupo Homo habilis, tá? É o primeiro do gênero Homo que foi então, né, que surgiu, tá? Então esse seria o nosso ancestral do nosso gênero, né, gênero Homo mais antigo, tá? Até onde a gente saiba, tá? Por quê? Ele viveu, bom, vamos falar primeiro das características do Homo habilis, tá? Ele viveu há 2,3 milhões de anos, tá? Primeira espécie do gênero Homo. Foram os primeiros a fabricarem os seus próprios objetos. Então, diferente dos australopithecus que pegavam o que estava por ali para usar, os Homo habilis já começavam a fabricar, né, os seus instrumentos. Então, eles batiam as pedras para lascarem, fazerem pontas afiadas, tá? Então eles começavam a manipular, né, esses objetos. O comportamento também era arbóreo com bipedalismo facultativo, só que lembrando, cada vez mais o bipedalismo começou a ser utilizado e cada vez menos eles ficavam em árvores. Embora acreditam-se que, né, o Homo habilis eles seriam exímios escaladores de árvores, tá? Por causa da curvatura dos seus membros, curvatura do pé, né? Então eles acreditavam nisso. Mas o bipedalismo cada vez mais começou a ser mais utilizado. O crânio deles, olha só como aumentou o volume, né? Então o volume abrigava agora um encéfalo cada vez maior, aqui 600 centímetros, 600 centímetros cúbicos, e ele foi encontrado ao sul do Rift Valley, né? No país Tanzânia, ok? Bom, eu falei que esses foram os primeiros Homo habilis até que se saiba, por quê? Porque recentemente, coisa de 5, 6 anos atrás, foi encontrado, né, em escavações perto a Joanesburgo, na África do Sul, uma outra espécie do gênero Homo, tá? Chamado de Homo naledi. E esse Homo naledi, né, ele traz várias características, né? Sabe-se que ele é do gênero Homo, né? Só que ele traz várias características, né, de importantes, inclusive, né, que eles foram encontrados dentro de uma cripta, né, de uma caverna, que eles acreditam ser uma cripta. E foram encontrados, acho que 15 ossadas, né, 15 fósseis juntos. E esses fósseis, eles dão a entender que eles foram, só tinha uma entrada, então eles foram colocados ali de propósito, como uma forma de sepultamento, tá? Então ele já traz a ideia de que esse ancestral, né, o Homo naledi, ele já tinha essa ideia de família, de sepultamento, né, de fazer esse enterro todo mundo junto, tá? Então é uma característica bem interessante, haja visto, né, a quantidade de anos aí que se passaram, tá? Bom, então esse Homo naledi ele foi encontrado, né, nessa região de Joanesburgo e devido ao tipo de sedimento, né, em que eles estavam, é difícil de fazer uma datação correta. Então eles acreditam, né, que pode ser de 1 milhão de anos até 4 milhões de anos, né? Sei lá, estou chutando um valor ali, né? Não lembro de cabeça. Mas eles têm uma datação muito imprecisa, né, desses Homo naledi, que pode, né, passar em escala de tempo esse tempo de 2,3 milhões de anos de Homo habilis. Então não se tem certeza se eles podem ser mais velhos ou se são mais novos que Homo habilis, tá? É por isso que eu falei que até que se saiba, Homo habilis é o mais antigo, tá bom? Tá aqui, ó, Homo naledi, tá? Então ele pode estar mais para baixo, mais basal do que Homo habilis, ou pode estar mais para cima, tá? Não se sabe exatamente qual é o ponto em que ele está. Bom, mas daí, saindo de Homo habilis, o que nós vamos ver agora?
originou-se quem? Homo erectus, certo? Se Homo habilis, habilis quer dizer habilidoso, Homo erectus, erectus quer dizer... Não é isso que eles estão pensando. Erectus quer dizer que eles possuem uma postura ereta, tá? Então, a posição do corpo deles, né? Isso devido à posição em que, né, o foramen, né, presente aqui na base do crânio, onde se encaixa a coluna, né, vertebral, ela é na porção mais basal aqui, ó, tá? Portanto, sabe-se que a postura desses animais aqui, elas eram mais eretas, tá? Então, aqui sim, são os primeiros bípedes exclusivos, tá? Eles andavam, então, exclusivamente em 2 pés, tá? Em 2 membros. E isso fez com que eles tivessem totalmente, então, as mãos livres para poderem manusear objetos. Então, há 1,8 milhões de anos eles viveram, tá? Frequentemente, escuta-se ou vê-se, né, falar sobre esse termo aqui, Homo ergaster, tá? O Homo ergaster, recentemente, tá? Eles foram classificados todos como Homo erectus, tá bom? Era só simplesmente para falar que o Homo ergaster são os Homo erectus que ficaram na África, tá? Mas essa linhagem de Homo ergaster, então, entenda-se como Homo erectus, tá bom? Eles viveram, então, na África e foram os primeiros que começaram o processo de migração. Começaram a sair, batendo perna por aí. Ah, vamos dar um rolê? Vamos. Começaram a andar. Eles foram longe. Eles foram para lá, saindo da África, né? Eles foram para lá no Oriente Médio e lá na Ásia, tá? Indo parar na costa ali da China, tá? Na ilha de Java, né? Na Indonésia, tá? Então esse pessoal andou, mas andou bonito, tá? Só que, apesar de eles terem andado a grandes distâncias, Oriente Médio, Ásia, tudo, não se tem registro deles que eles foram para a Europa, tá? Não queriam ir para a Europa, conhecer Torre Eiffel, não queriam, né? Simplesmente falaram, não quero ir para lá. Vou lá para a região da Ásia, tá? Então eles caminharam para aquele sentido ali. E olha só, eles foram os primeiros a manusear o fogo, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre fogo. Então eles começaram, né? A primeira coisa que ocorreu foi o quê? Perderem o medo do fogo, né? O fogo foi... É engraçado que algumas pessoas falam, ah, foi eles que inventaram o fogo. Não, o fogo não precisou ser inventado, né? O fogo já existia. Só que eles fizeram o quê? Eles perderam o medo do fogo. Então eles conseguiram chegar perto desse fogo e viram que conseguir manipular esse fogo trazia para eles grandes benefícios, tá? E olha como o crânio deles já aumentou de tamanho. Foi para 1000 centímetros cúbicos, tá? É um crânio bem maior, tá bom? Galerinha, saiu então de Homo erectus, e aí? Aí que nós vamos para cá, ó. Aqui está Homo erectus, tá? Aí que nós temos que entender 2 grupinhos aqui. Primeiro, nós vamos falar desses carinhas aqui, ó. Homo heidelbergensis. Quem que são esses Homo heidelbergensis, com um nome estranhão, né? Viveram há 500 mil anos de anos atrás, né? Foram encontrados nas cavernas do vale, próximo à cidade de Heidelberg, né? Na Alemanha. E eles são os ancestrais em comum entre Homo sapiens, que é a nossa espécie, e o Homo neanderthalensis, que é o que vocês conhecem por neandertais, tá? Então, esse Homo heidelbergensis é o elo entre Homo sapiens e neandertais. É uma espécie que a gente chama de cosmopolita, né? Nossa, vivia na cidade? Não, cosmopolita é que eles têm uma ampla distribuição, tá? Então eles se distribuíram em uma larga escala. E esse Homo heidelbergensis, eles ocuparam então a região da Europa, tá? Oriente Médio e a Ásia Ocidental, né? Aquela região onde o Homo erectus não ocupou. Então, essa linhagem aqui, né, o Homo heidelbergensis, ocupou essas regiões que não foram ocupadas por Homo erectus, tá? E uma característica deles é que eles eram bem altos, tá? Fala-se que eles tinham 1,80 m, pesavam cerca de 80, 90, 100 quilos, tá? Então eram já bem altos comparados né, aos outros Homo habilis, que tinham 1,40 m, né? Então eles eram bem altões. Bom,
E o crânio deles, olha só, saltou para 1.250 centímetros cúbicos, né? Eu já vi alguns, né, alguns paleontólogos falando que eles eram os primeiros cabeçudos, tá? Então, por quê? Porque eram os crânios bem grandes, tá? Então, esse é o grupo, né, dos heidelbergenses. E aí, esses heidelbergenses foram também os que deram origem à linhagem de Homo neanderthalensis, tá? Que nós vamos ver aqui, ó. O Homo neanderthalensis, olha como a aparência dele já é bem mais similar à nossa, tá? Viveram há 350 mil anos atrás e recebem esse nome neanderthalensis porque foram encontrados na região do Vale de Neander, né, que é na Alemanha. Então eles eram os europeus e os da Ásia Ocidental, tá? Acredita-se que foram os primeiros a confeccionarem roupas de frio, né, porque a região onde eles viviam era bem frio, tá? E eles foram, uma característica bem interessante, né, que acredita-se uma coisa ruim para nós, que foram os primeiros que nós, seres humanos, né, extinguimos, né, fizemos entrar em extinção. Por quê? Porque, né, pela data de surgimento de Homo sapiens, logo depois foi, né, a era da extinção, né, dos Homo neanderthalenses, devido a uma competição, não foi de propósito, né, essas coisas, mas por uma competição de alimentos, recursos, né, naturais ali, acabou que os Homo sapiens, né, eliminaram a espécie de Homo neanderthalensis. Acredita-se que foi mais ou menos assim, né? Eles eram muito altos, né, com 1,90 m por aí, e olha a capacidade do crânio deles, 1.500 centímetros cúbicos, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses dados aqui, ó, né, 1,90 m e 1.500 centímetros cúbicos. Então eles eram os europeus, né? Só que eles eles foram extintos aí, né, quando surgiu a linhagem do Homo erectus e chegou nessa região onde eles viviam, tá? Aí partimos para o último, Homo erectus não, Homo sapiens, né? Partimos para o último dos grupos, né, que chegamos aqui em nós, Homo sapiens. Olha o nosso crânio como é. Então, Homo sapiens, olha como o nosso crânio já é bem mais arredondado, tá? Aqui na parte occipital. E na parte frontal, ele é bem mais achatado, ele não é prolongado igual eram os outros, tá? Ele é bem mais achatadinho. Bom, aparência nossa, não precisa nem falar como que nós somos, né? Mais ou menos 200 mil anos, né? O surgimento, então, dessa espécie Homo sapiens. Atualmente é a única espécie do gênero Homo viva, tá? Então, nós estamos vivos e o resto não. E atribui-se aos Homo sapiens o quê? As relações sociais, a cultura, a agricultura, a interpretação de símbolos, a linguagem, tá? Tudo isso importantíssimo para o nosso desenvolvimento. É a nossa espécie, lembrando que a nossa espécie é Homo sapiens, da subespécie sapiens, tá? Só para constatar esse dado, a nossa realmente espécie com a subespécie, ela surgiu há 50 mil anos atrás, tá? Eu já vou falar o porquê que, né, essa diferença aqui, né, de Homo sapiens sapiens. E olha o nosso crânio, 1.350 centímetros cúbicos. Falei, nossa, um crânio grande, né, cariocéfalo grande. Falei, mas ué, o grupo anterior, né, ele já tinha, de Homo neanderthalensis, ele já tinha um crânio de 1.500 centímetros cúbicos, até 1.600 centímetros cúbicos. Ele falou, então, os neanderthalenses eram mais inteligentes que nós? Não. O tamanho do crânio, né, o volume do crânio, ele tem que ser analisado também de acordo com o tamanho, né, corpóreo. Os Homo neanderthalenses, eles tinham um volume de crânio maior, só que eles eram muito maiores do que nós, Homo sapiens, tá? Então, não quer dizer que um encéfalo grande reflete também, né, numa maior capacidade cognitiva, tá? Se a gente comparar, por exemplo, o cérebro de um elefante, por exemplo, ele é grande, mas o animal ele é muito grande também, tá? O Homo neanderthalensis, ele tinha um cérebro mais volumoso, só que o tamanho corpóreo dele também era proporcionalmente muito maior que o nosso, tá? Então, isso não indica, né, que somente o volume cerebral é o que importa para estabelecer esses processos cognitivos, tá bom? Bom, então essas são as nossas características e aqui, né, acabou esse processo, né, de evolução humana,
porque chegamos ao ponto em que nós estamos. Tá? Não quer dizer que a evolução parou, quer dizer que nós estamos aqui nessa atual fase. Tá bom? Bom, gente, aqui é só para mostrar para vocês, né, a evolução do que acredita ser a fisionomia, né, dos seres vivos, da linhagem, né, dos seres humanos. Então, saindo desde lá de Sahelanthropus tchadensis, né, passando ali para os Australopithecus, Homo habilis, né, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis e Homo sapiens. Quando eu olhei essa figura, eu olhei e falei, ué, parece que esse Homo sapiens piorou, né, para esses outros. Não, mas né, esses aqui seriam o nosso, né, o Homo sapiens aqui, né, é que pegaram um exemplar bem feinho aqui, né. Bom, mas vamos lá, né, passando agora para as características que trouxeram realmente vantagens para nós, seres vivos, né, seres humanos, perdão. Então, quais são as características que trouxeram vantagens nesse processo evolutivo? Por que fizeram da gente ser, né, os mais derivados aí, né, na escala evolutiva? Aquela velha história, polegar opositor. O que é o polegar opositor? É esse dedo aqui, ó, né, o nosso dedão, que ele tem, né, um movimento oposto aos outros 4. Esse movimento aqui, ó, faz com que a gente tenha um comportamento de uma pinça, né, pinçando. Então, esse dedo oposto faz com que a gente tenha uma grande capacidade de manusear objetos e construir novos objetos. Então, esse dedo opositor aqui, ó, trouxe vantagens muito grandes para nós, tá? Isso aqui é comum para todos os primatas, tá bom? O bipedalismo. O que o bipedalismo, né, ele trouxe de vantagem? Olha só, né, quando eles eram bipedalismo facultativo, eles tinham o quê? Olha o tamanho do membro anterior, né, superior aqui, o braço. E olha o tamanho do posterior, ou inferior, que é a perna. Então, o braço era muito mais comprido do que a perna. Então, eles andavam apoiando, né, chamado também de nodopedalismo, né, porque eles apoiavam nos nódulos das mãos, tá? Então, esse bipedalismo aqui facultativo, olha o campo de visão dele, é baixo, tá? E aí ele enxerga, né, não enxerga tão longe, né, e não consegue enxergar presas, não consegue enxergar predadores, tá? À medida que nós ficamos eretos, o que proporcionou? Um aumento no campo de visão. Nós ficamos muito mais altos e é possível a gente ter uma visão muito maior. Além disso, deixou livre para nós o quê? Os membros superiores para manusear objetos, tá? Levar consigo então objetos para caça, para defesa, tá? O fogo. Tá? O fogo foi importantíssimo, porque à medida que o Homo erectus começou a dominar o fogo, né, perdeu o medo dele, ele começou a ver que o fogo era útil. Para quê? Para se aquecer, para iluminar durante a noite, para se proteger de outros animais, porque os outros animais tinham medo desse fogo, e para cozinhar os alimentos. Alimentos cozidos, né, eles são muito mais fáceis de ser consumidos, muito mais fáceis de serem digeridos. Tem alguns nutrientes em que eles são melhores aproveitados quando são aquecidos, cozidos, né? E quando eles são cozidos, nós precisamos gastar uma quantidade de energia para fazer a digestão deles muito menor do que crus. E isso possibilitou o quê? Que menos energia destinado ao sistema digestório era mais energia sobrando para o sistema nervoso. E possibilitou que o homem conseguisse deslocar uma quantidade de energia maior para o funcionamento do sistema nervoso. Portanto, né, evolutivamente, foi tendo, né, uma vantagem os cérebros maiores, tá? Então, possibilitou isso para a gente. Que mais? Nós temos aqui, ó, raciocínio, linguagem e cultura. O que é isso? Raciocínio é a capacidade cognitiva de pensar, tá? A linguagem de poder nos comunicar entre nós. E a cultura de estabelecer, né, relações, estabelecer conteúdos, informações que eram passados para os outros. Isso contribuiu muito para o processo evolutivo. Por quê? Porque todas as informações que o homem, né, naquele tempo, eles iam adquirindo por tentativa e erro, eles não precisavam mais, né, ser aprendidos, né, assim, na tentativa e erro pelos outros. Porque através da linguagem, da cultura, do raciocínio, eles começaram a ser passados os ensinamentos para os outros. E aí esse aprendizado economizava tempo,
ganhava-se experiência, ganhava-se mais informação, e isso foi trazendo vantagens para os seres humanos. Tudo isso ficou bem claro quando foi o surgimento do que a gente chama de módulo de significação. O que é esse módulo de significação? Surgido há 50 mil anos atrás, né? Durante um processo que é chamado, olha como é pomposo esse nome, né? Explosão criativa do Paleolítico Superior, tá? Então foi nessa época, né, de 50 mil anos, nessa explosão criativa do Paleolítico Superior, em que surgiu o que a gente chama de módulo de significação, ou seja, é a capacidade, né, agora do homem de pensar, de criar e de principalmente interpretar símbolos, tá? Então ele começou aqui também nesse período é que se tem as pinturas rupestres, as pinturas em cavernas, que ele começava a passar informações, a desenhar símbolos, né? Fazer desenhos aqui para as outras pessoas entenderem, e aí começou-se a grande vantagem dos seres humanos, a esse processo de cultura e aprendizagem, que demarcou então o surgimento da linhagem também dos Homo sapiens, da subespécie sapiens. Nós, seres humanos, então. Tá bom? Essas são algumas das vantagens evolutivas aqui. Só para a gente ir caminhando para o finalzinho dessa aula, que já está bem comprida, nós temos que falar sobre uma importante característica, que é a relação entre sedentarismo e seleção artificial. O que é isso? Sedentarismo é aquela tendência, né, do comportamento nossa de seres humanos de se acomodar numa região, de modificar todo o ambiente à nossa volta para tornar esse meio ambiente mais confortável para a gente. Tá? Então, uma pessoa que tem uma vida sedentária, o que ela faz? Ela fica dentro de casa, né? Ela tem todas as coisas, né, para o conforto dela, para ficar ali quietinha, para ficar ali parada, um sofá bacana, uma TV bacana, não sei o que, né? O sedentarismo, né, nos seres humanos primitivos, ele foi o quê? Ela foi fazendo, né, com que ele modificasse aquele ambiente que ele estava para ser mais agradável e cômodo para ele. Então, o que ele fazia? Ele fazia plantações, né, ele não precisava sair para buscar o alimento, né, para caçar o alimento. Ele criava o alimento dele por ali. Então, ele fazia uma pecuária por ali, né? Ele plantava, então fazia uma agricultura por ali, uma horta para ele. E ele não precisava mais sair, se esforçar para ir caçar e colher e coletar no mato, tá? Esse comportamento de sedentarismo levou a um processo de seleção artificial. Por quê? Porque ele só plantava e só criava aquelas plantas e animais que eram interessantes para eles. Então eles pegavam os melhores frutos, né, as espécies mais frutíferas, as espécies mais nutritivas, aqueles animais que eram mais mansos, né, que forneciam uma boa quantidade de carne. E esse processo levou ao que nós temos os que a gente chama hoje de melhoramento, né, genético. Ele foi selecionando aquelas linhagens mais vantajosas para eles. E ao longo do tempo, né, esses seres, né, essas espécies que eles foram criando ali, elas foram tendo alterações, né, nas características dessas espécies, tá? Só para vocês verem aqui, ó, por exemplo, o milho que existia antes era esse milho aqui. E aí eles começavam a criar, a cultivar milhos que eram, né, maiores, tá? E fala, não quero essas pequenininhas, eu quero esses grandes, né, que é mais gostoso para comer, tem mais nutrientes. E ao longo do tempo, selecionando somente aqueles maiores, 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 e o milho gradualmente ele foi mudando para o perfil que nós temos hoje, né, para as características do milho que nós temos hoje. E assim também foi com raças de cães. Se você parar para pensar, o ancestral dos cães era um lobo, tá? E de lobo nós temos uma variedade imensa de raças aí, né? Raça, lembrando que também é um termo popular que a gente usa, tá, para animais. Então nós temos, né, uma variedade aí tão grande, né, de características nos cães, tá? E todos eles vieram de um lobo cinzento. Compara um lobo cinzento, por exemplo, com um poodle, né, um pug, né, não desmerecendo os cachorros de vocês, né, mas um animal desse lá, né, um pug no meio ambiente selvagem onde viviam lobos cinzentos, eles iam, né, ser presa fácil, né? Poderia facilmente um pug desse matar, né, um tigre dente de sabre, matar engasgado se for, né?
Mas, né, para você ver como que a seleção das características, né, dos animais levou ao surgimento, né, artificial dessas uma grande variedade de características, né, do que a gente chama de raças. Só para a gente finalizar, né, essa explicação, só para mencionar para vocês um exemplo que os cães, a domesticação do lobo, né, dos cães selvagens também, eles trouxeram, até mesmo isso trouxe uma grande característica, uma vantagem evolutiva para o homem. Por quê? Eles viram que esses cães, dando alimento para eles, né, trazendo eles para perto, convivendo ali, eles eram excelentes companheiros do ser humano. E eles, né, como eles têm um sono mais leve, né, eles conseguiam ficar, né, deixavam ele de guarda, né, no local onde eles viviam, e esses cães davam um alerta de quando aparecia algum perigo, algum predador sondava ali que ficava por perto. E aí o homem podia fazer o quê? O homem poderia ter noites de sono mais prolongadas, porque agora quem fazia a guarda eram os cães, não mais eles. Então eles tinham noites de descanso melhores, e isso possibilitou que o cérebro deles descansassem durante a noite e trabalhassem durante o dia. E evolutivamente proporcionou então um crescimento, né, e uma melhor utilização do encéfalo, tá? Então olha como os cães foram úteis para a nossa evolução, tá bom? E selecionando as diferentes características, né, que nós queremos dos cães, é que foi originando, né, essas diferentes raças de cães que nós temos hoje. Tudo bem? Entendidos, pessoal? Galerinha, eu sei que essa aula foi comprida, com bastante informação, tá? Mas espero que vocês tenham entendido todas elas, tá? Que é a nossa história evolutiva, tá? Conta um pouco de nós, como que nós surgimos. Nós teríamos muita coisa para falar ainda a respeito disso, inclusive, né, sobre se nós estamos evoluindo ainda, se a seleção artificial age ainda sobre nós, seres humanos, qual a origem de certos comportamentos, tá? Teríamos muita coisa para falar. Só que aí, nessa aula, passaria tranquilamente aí de 1 dia, 2 dias de aula. Tá bom, minha gente? Então, forte abraço para todo mundo, fique com Deus e até a próxima.